Olá pessoal, continuando os nossos vídeos sobre filosofia, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os diferentes tipos de mitos. Então, mito é um discurso caracterizado por se passar num tempo geralmente bem antigo, né? Como a Epopeia de Gilgamesh, como o Pentateuco da Bíblia. Ele é caracterizado por um dogmatismo, é caracterizado por geralmente é pela presença de um aedo, quer dizer, de um orador que conta esse mito, né? É um discurso que não é geralmente um discurso lógico e que geralmente diz respeito a seres que têm poderes diferentes, seres mitológicos chamados, né? E existem diferentes tipos de mito. Existe um tipo de mito que nós chamamos de cosmogonia. Cosmogonia é uma narrativa que conta a criação do cosmos, a criação do universo. A cosmogonia mais comum, quando a gente cita exemplos de cosmogonia, é a cosmogonia de Hesíodo, ou teogonia de Hesíodo, quer dizer, a história do surgimento dos deuses, né? Então, Hesíodo, que era um rapsodo, um aedo, ele conta que ele foi inspirado pelas musas e ele conta aí toda a história do aparecimento de todos os deuses do panteão grego, né? E suas histórias e que termina, na verdade, digamos assim, com Zeus colocando ordem no universo, né? Nós temos outras teogonias, outras cosmogonias, como a cosmogonia guarani, como a cosmogonia judaico-cristã, que consta do Pentateuco, né, dos primeiros 5 livros da Bíblia, teoricamente escritos por Moisés, onde conta a criação, no Gênesis, por exemplo, né? Então são todos exemplos de um tipo específico de mito que a gente chama de cosmogonia. Um outro tipo de mito, do outro lado, do lado contrário à criação, são as escatologias. As escatologias, escatologia tem um sentido mais usual de ser uma coisa feia, podre, nojenta, né? A gente fala isso é uma coisa escatológica. Mas no sentido original, escatologia significa o fim das coisas, né? Então existe, nós temos na mitologia, na religião judaico-cristã, a ideia de fim das coisas, tanto no começo, quando você tem o dilúvio, né, quanto no final, quando você tem João, no seu último livro, nos conta o final dos tempos, né? Você tem uma escatologia de Gilgamesh, a escatologia de Gilgamesh, no conto de Gilgamesh, você tem a mesma história do dilúvio, né, contado por um outro indivíduo, né, mas muito, muito parecido. Então, as escatologias são esses mitos de final do tempo, de final das coisas. Você tem os mitos dos seres superiores, como Gilgamesh, que era um semideus, como Sansão, que era um ser especial, quer dizer, aqueles mitos onde contam as histórias dos seres especiais, em geral, denominados semideuses, né? Nós temos os mitos soteriológicos. Quem nasceu em Salvador sabe o que é soterológico. Sótero é salvação. Então, por isso que as pessoas que nascem em Salvador são soteropolitanos, né? São os moradores de salvação, de Salvador. Então, os mitos soterológicos são os mitos de salvação. O mais comum é o mito judaico-cristão. Judaico-cristão não, aliás, o mito cristão, onde Jesus vem à Terra para nos salvar, né? E você tem ainda os mitos fundadores. O mais comum, com certeza, é o de Rômulo e Remo, que foram 2 gêmeos abandonados, que foram criados por uma loba e que acabaram fundando a cidade de Roma. Outro mito fundador é da cidade de Lisboa. Lisboa, antigamente, no seu começo, era chamado de Ulicipo. E Ulicipo vem de Ulisses, quer dizer, existe um mito de que Ulisses, voltando da guerra de Troia,
teria passado por aquela região e fundado a cidade que depois veio a se chamar Lisboa. Então esses são os principais tipos de mitos que nós encontramos nos mais diversos tipos de literatura. Se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva na nossa página e principalmente, se você tem interesse pelo assunto, mande uma mensagem que a gente faz um vídeo para você.